Essa obra não vai parar. Essa obra não vai parar. Essa igreja é do Senhor. Essa igreja é de valor. Você tudo que começou no coração de Deus. Esse bairro seguro, igreja de valor. Maravilha, nem igreja de valor. Produzindo família, a presença do Senhor. Que canção transformada nessa igreja de valor. Hoje aqui gente pregando o evangelho do amor. Se você também deseja conhecer o Salvador, faça parte dessa igreja. Essa igreja é do Senhor. Oh, glória! ADMB, é a igreja fervorosa e cheia de poder. ADMB, é a igreja fervorosa e cheia de poder. Deus, eterno Pai, neste momento apresentamos teus filhos, que eu de ofertar, dizimar para a manutenção, crescimento, o avanço da sua obra. Continua, Senhor, abençoando a todos de forma especial. Pedimos a tua bênção, hoje e sempre. Amém. Obrigado, Senhor. Vamos louvar o Senhor Jesus com muita alegria. Ele é fiel e está conosco neste lugar. A glória seja dada ao nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria
ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, glória! A Ele seja honra, glória, louvor e toda exaltação. Todavia eu me alegrarei. A Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza, ela tem que saltar de alegria. A presença de Deus vai sentir alegria, pois Ele transmite para nossas vidas essa alegria que o mundo não pode nos oferecer. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. A Ele seja honra, seja glória, seja louvor e seja toda exaltação. Meus queridos irmãos, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade ímpar e incomparável que o Senhor, Ele nos proporciona de estarmos reunidos, meu Deus, nesta noite para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir ela no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 19, e nós vamos estarmos a meditar nesse momento, nesse texto sagrado. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor está a nos proporcionar de neste dia estar reunido aqui com cada um dos nossos irmãos aqui. Quero dar um bem-vindo, mais uma vez, como sempre, Poliana e sua família, Alcione. Fazia tempo que eu não vi Alcione, está do mesmo jeito, não mudou nada. Que Deus abençoe de forma especial. E nós vamos dar um bem-vindo, diga comigo, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, receba o nosso abraço e volte sempre. Vamos cantar? Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Oh, aleluia! Deus te ama e eu te amo, e assim viva eu e você. Que bênção! Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sentindo falta de alguns irmãos hoje que não puderam estar conosco, mas os que puderem estão aqui, e eu louvo a Deus pela presença de todos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, o versículo a partir do primeiro, diz a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu,
que era chefe dos publicanos e rico. Em outras traduções diz que era rico, o qual procurava ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Então correu adiante e subiu numa figueira brava para o vê-lo, porque passaria por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, lhe disse: Zaqueu, desce depressa, pois devo ficar em tua casa hoje. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todos os que ouviram isso começaram a murmurar, dizendo que ele se hospedará com homem pecador. Enquanto isso, Zaqueu levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Meus queridos irmãos, quando nós observamos o Evangelho de Cristo Jesus segundo escreveu Lucas, nós vamos identificar que Lucas, ele era médico. Segundo a história, Lucas, ele se converte em uma das ministrações do apóstolo Paulo, quando ele estava pregando em uma casa onde era um primeiro andar, e ali Eutico estava na janela, sentiu sono, caiu da janela, e segundo, naquele momento ali que muitos chegaram perto daquele moço, inclusive Lucas, que era médico, trabalhava na área da medicina, olhando aquele moço caído no chão, disse: verdadeiramente ele está morto. Porém, Paulo disse: não, ele vive, o espírito ainda está nele. Isso confrontou naquele momento Lucas, porque nós sabemos, meus irmãos, que a medicina, ela tem um lado positivo. O lado positivo da medicina é o lado da pesquisa, é o lado do diagnóstico, mostrar aonde está o problema, aonde está a enfermidade. Porém, a Bíblia vai nos dizer que o nosso Deus, ele é aquele que conhece até a divisão da alma e do espírito do homem. É por isso que existe alguma circunstância na existência humana, da qual muitas pessoas às vezes são diagnosticadas com tipos de enfermidade, e a medicina logo olha para aquelas pessoas e fala: olha, você só tem 30 dias de vida. Em outras ocasiões, alguém ouve dizendo assim: você só tem 6 meses de vida. Porém, meus irmãos, nós sabemos que a última palavra, ela é do Senhor Jesus. Muitas das vezes a medicina diz: vai morrer, mas Jesus vem e traz vida. Muitas das vezes a medicina diz que não tem mais jeito, mas Jesus vem e mostra que tem jeito. Muitas das vezes o mundo aí fora olha aparentemente para algumas situações que você possa estar a viver e diz assim: não tem mais jeito para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele tem o poder de mudar a situação de qualquer pessoa. Jesus, ele é aquele que muda a situação do ser humano. Quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Lucas no capítulo 19, a Bíblia vai mostrar que Zaqueu, ele era publicano, e o texto vai narrar dizendo que ele era rico. Mesmo sendo publicano, mesmo sendo rico, cobrador de impostos, tendo uma boa condição financeira, mas chegou um momento na vida de Zaqueu que ele olhou para si mesmo e viu que precisava de mudança na sua vida. Ele olhou para si mesmo e via que precisava ter um encontro com o Senhor Jesus. Nós sabemos, meus irmãos, que nós vivemos uma época hoje que tem muitas pessoas que olha para a sua riqueza, olha para tudo que construiu, para suas propriedades, e até diz: o meu Deus é o meu dinheiro. Meu Deus, quanta situação às vezes o ser humano passa nesta terra. Quantas das vezes, meus irmãos, o ser humano coloca
Deus em segundo plano na sua vida. Quantas das vezes os seres humanos olham para suas condições e às vezes por ter uma boa condição esquece de Deus, abandona a fé em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para todos que me ouvem neste dia: o ouro, a prata, o bronze, a condição financeira, ela acaba aqui. Ninguém depois dessa vida vai levar casa, ninguém depois dessa vida leva carro, moto, riqueza, ouro, não. Mas o que nós temos que temos convicção em nossa vida é que depois desta vida aqui nós temos que ter a garantia de uma vida eterna com o Senhor Jesus. Zaqueu, mesmo sendo rico, mesmo tendo tanta condição, mas ele sentiu o desejo de conhecer Jesus. A Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele era de pequena estatura. É importante eu citar isso aqui para os irmãos. Uma pessoa de pequena estatura. O que era uma pessoa de pequena estatura? Uma pessoa de pequena estatura era uma pessoa baixinha. Zaqueu teve a informação que Jesus iria passar por ali. Logo teve uma ideia: eu vou subir aqui nessa figueira, porque quando ele passar, eu vejo ele passando. Só que Zaqueu foi surpreendido. Zaqueu, quando ele sobe naquela figueira para ver Jesus, antes mesmo de Zaqueu ver Jesus, Jesus já tinha visto Zaqueu. Eu tenho uma notícia para dizer aqui: Deus, ele está te vendo 24 horas por dia. Às vezes ninguém vê o que você passa, mas Deus está vendo. Às vezes ninguém vê a situação que você está vivendo, mas Deus vê. Ele vê antes de qualquer pessoa ver. O nosso olhar é limitado, auxiliar José. A gente olhamos para essa parede aqui, não vemos o que está por trás dela. Deus, ele é diferente. Ele vê o que está por trás dessa parede, porque a matéria não limita a visão do nosso Deus. A matéria não limita o nosso Deus de ver aquilo que nós enfrentamos. É por isso, irmão, que não tem coisa melhor do que nós estarmos na presença de Deus, de um Deus que nos vê 24 horas por dia. No momento de tristeza, ele está conosco. No momento de angústia, ele também está conosco. No momento de enfermidade, ele também está conosco. As coisas estão complicadas, mas o Senhor está conosco. Ele não é um amigo qualquer que só está com você quando você está bem, quando tudo está bem na sua vida. Não, Jesus, ele é aquele que está conosco 24 horas por dia, porque a Bíblia diz assim, Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco, ele está com você. É importante que eu cite essa história de Zaqueu. Zaqueu agora tem um encontro com o Senhor, mas quando a Bíblia vai dizer que Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. Aí a pergunta é: por que Jesus disse para Zaqueu descer? Primeiro, porque ele estava em cima de uma figueira. E ele disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Um lar aonde Jesus habita é diferente. Um lar onde Jesus, ele é prioridade, é um lar de paz, é um lar de alegria, é um lar de vitória, é um lar de felicidade. Mesmo nos momentos difíceis, quando vem, o Espírito Santo sempre fala conosco e diz: não, esse momento difícil vai passar, porque você vai ser vitorioso. Servir a Deus é a melhor coisa que o ser humano pode fazer. É por isso que Zaqueu tomou essa decisão na sua vida. Ele disse: eu vou ter um encontro com o Senhor. E o encontro que Zaqueu teve com Jesus mudou radicalmente a sua casa, mudou radicalmente a sua vida, mudou radicalmente a sua família. Jesus vai dizer: desce depressa, no versículo de número 4, 5 melhor falando, desce depressa, porque devo ficar em tua casa. Jesus, quando fala isso, o povo que estava ali olhou para Jesus e ignorou ele, porque sabia da vida de Zaqueu. E naqueles tempos passados, é bom citar isso aqui para os irmãos, alguém que trabalhava na área de impostos era mal visto na sociedade, era considerado alguém que roubava, era considerado alguém que tirava dos pobres aquilo que não deveria ser tirado. Então Zaqueu não era bem visto na sociedade, mas a partir do momento que Zaqueu, ele vai ter um encontro com o Senhor, Zaqueu vai mudar o seu caráter, Zaqueu vai mudar a sua vida, Zaqueu vai mudar as suas práticas. Quando Jesus
disse: desce depressa, porque hoje me convém, melhor falando, pousar em sua casa. Alguém que eu estava olhando disse assim: como pode? Como que Jesus vai entrar na casa de um homem desse? Como que Jesus vai entrar na casa de um homem pecador desse? De uma pessoa que não tem tanto respeito na sociedade, porque é assim, meus irmãos, infelizmente, que o mundo olha para muitas pessoas. Às vezes olha para alguém que é escravizado nas drogas, às vezes olha para alguém que é escravizado na prostituição, às vezes olha para alguém que é escravizado no mundo do crime, olha e diz assim: não tem mais jeito, não vale nada, não presta para nada. Mas Jesus olha diferente. O homem muitas das vezes está caído nas drogas, mas Jesus olha com um olhar de misericórdia e fala: eu posso libertar a vida dele. Às vezes as pessoas podem estar na prática do alcoolismo, dormindo bêbado e acordando bêbado, pessoas alcoólatras, mas quando tem um encontro com o Senhor Jesus, a vida dessas pessoas é mudada. Às vezes as pessoas vivem no mundo do crime, roubando, matando, tirando vidas muitas das vezes de inocente, mas a população olha e diz que não tem mais jeito para aquelas pessoas. Não, a Bíblia diz assim, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A partir do momento que o homem entrega a sua vida a Cristo, reconhece que é um pecador, pede perdão ao Senhor, Ele apaga todos os seus pecados, todas as suas práticas pecaminosas. E lá vem o apóstolo Paulo dizendo que nós passamos a ser uma nova criatura. A partir desse momento que Zaqueu, ele tem um encontro com o Senhor, a vida dele mudou. A prova foi tão clara que a vida de Zaqueu mudou, que ele já começou a dizer assim, no versículo de número 8: enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. Aí ele vai dizer para Jesus: e se defraudeis? Em outras linguagens ele está dizendo: se eu tirei dos pobres aquilo que não deveria tirar, se eu comprei a mais daquilo que deveria cobrar, eu vou dar a eles de volta, eu vou restituir de volta para eles 4 vezes mais. O que é isso? É mudança de caráter. A primeira coisa que eu vejo aqui na vida de Zaqueu é Zaqueu mudando as suas práticas, é Zaqueu mudando o seu comportamento, é Deus trabalhando no caráter de Zaqueu. É isso que o Evangelho faz e que o mundo não consegue entender. E principalmente às vezes que alguém que vivia uma prática errada nesse mundo, quando se converte, algumas pessoas até olham: agora é crente que quer ser santo, agora é crente que quer ser santa, agora é crente e quer ser melhor do que os outros. Não, é porque o Evangelho é mudança de vida. O Evangelho muda a vida do ser humano. Um Evangelho que não muda a vida do homem não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho que não muda a vida do ser humano, esse não é o Evangelho de Cristo. Mas aquele que professa a fé em Cristo, automaticamente o Senhor vai mudar a vida dele. Automaticamente essa pessoa passará a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Não tem coisa melhor do que estarmos na presença de Deus. Eu costumo dizer, irmão, às vezes o ser humano tem um vocabulário que diz assim na sua mente: todo caminho dá na venda. E eu até posso concordar mesmo que todo caminho dá na venda, mas só existe um caminho que pode levar para o céu, é Jesus Cristo de Nazaré, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: Jesus está às portas, Jesus está voltando. Sim, a gente não cansamos de informar isso e de falar para todos que Jesus está voltando. Por quê? Porque Jesus está voltando de verdade. Os sinais já têm se cumprido. Jesus deixou claro sobre os sinais. Agora, meus irmãos, só tem uma coisa para acontecer: é o arrebatamento da igreja. É Jesus tirar o seu povo dessa terra. Sim, mas Deus está dando oportunidade para a humanidade. Eu não sei você que está a me ouvir por essa live, que está a me ouvir por este aparelho de som. Talvez você pode olhar para você assim como Zaqueu olhava para ele
e pensava que não tinha mais solução, e pensava que não tinha mais jeito para a sua vida. Talvez você esteja pensando isso, mas eu quero te dizer, diante da presença de Deus nessa noite, o amor de Deus pela tua vida é muito grande. Não importa a vida que você possa estar vivendo hoje, saiba que Jesus tem o poder de mudar a sua vida para melhor. Saiba que Jesus tem o poder de te dar uma nova vida. Aquilo que você mais não acredita, Jesus pode tornar realidade para a sua vida. É isso que Jesus veio fazer: salvar, mudar, libertar, transformar e dar uma nova história para aqueles que estão perdidos. É por isso que a Bíblia Sagrada vai nos dizer, irmãos, se você ler aí na sua Bíblia, no capítulo 19 do Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Lucas, e no versículo de número 10 vai dizer assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Em outras traduções diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Você que hoje olha para você e pensa que não tem jeito, eu quero te dizer, à luz da Bíblia Sagrada tem jeito sim. Talvez você está olhando para você e dizendo: parece que eu nasci para dar errado. Não, você é um projeto de Deus, e não é um projeto falido, não. Você é um projeto que Deus escolheu desde o ventre da tua mãe. Quando ainda estava informe no ventre da tua mãe, Deus já tinha preparado um projeto para você. Deus já tinha preparado um futuro para você. Talvez a circunstância de hoje te entristeça, talvez os momentos que você vive hoje está te entristecendo, mas o Senhor te fala pela sua palavra: aguarda mais um pouquinho, porque o Senhor vai mudar esta situação. Espera mais um pouquinho, não te desanima, não desacredita dos teus sonhos, não desacredita dos teus projetos. Deus vai fazer acontecer para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele vai fazer coisa linda na sua vida. Tem gente que não quer ver você feliz, mas vai ver você feliz. Tem gente que não quer ver você bem, mas vai ver você bem. Tem gente que quer ver a sua família destruída, mas vai ver a tua família bem, abençoada pelo Senhor, porque as bênçãos de Deus virá sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu sinto graça de Deus para falar isso para alguém na noite desse dia. Não se preocupe com as palavras contrárias de ninguém. Não se preocupe se alguém está torcendo contra você. Não se preocupe se alguém está lançando palavras de maldição contra a tua casa, contra a tua família. Saiba de uma coisa: coloca a tua família na presença de Deus, porque nenhum mal vai adentrar na tua tenda, nenhuma praga chegará à tua casa, porque tu estás colocando a tua família na presença de Deus. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Fique em paz, porque talvez você está se preocupando demais, você está inquieto demais, você está inquieta demais, se preocupando com tanta coisa. Lança diante da presença de Deus, coloca na presença de Deus e diz: Senhor, resolve por mim, faz por mim, muda essa história por mim, porque Deus sabe que por você mesmo você não consegue, mas Ele vai fazer por você. Oh, glória seja dada o nome do Senhor. Ele vai fazer por você, para a glória do nome de Jesus. Neste momento, meus irmãos, para nós concretizarmos, nós vamos identificar que Zaqueu, ele teve pressa. É isso que Deus está a falar ao seu coração na noite desse dia. Tenha pressa para se encontrar com Jesus, porque o encontro com o Senhor mudará a tua vida. O encontro com o Senhor mudará radicalmente a tua história. O que você ainda está esperando? Jesus, Ele está às portas a te esperar. Ele está de braços abertos para te colher, para te dar uma nova direção. Zaqueu, ele não se preocupou com a fala de ninguém, porque Zaqueu ouviu quando o que estavam ali perto de Jesus disse: como que Jesus vai ser hóspede, vai se hospedar na casa deste homem tão pecador? Se fosse outras pessoas, ou se fosse outra pessoa, poderia ter colocado na mente: está vendo, o povo está olhando mal para
para mim. Estão dizendo que Jesus não vai na minha casa porque eu sou pecador, que Jesus não habite na minha casa porque eu sou pecador. Só que eles esqueceram de uma coisa, que Jesus veio salvar a todos. Não foi a um, nem a dois, nem a três. Ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Todos nós estávamos perdidos. Aí Jesus vai corrigir a fala deles e vai dizer: hoje a salvação entrou nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Aí Jesus vai corrigir mais uma vez e vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Todos nós estávamos perdidos, mas ele nos encontrou. Todos nós tínhamos estado neste mundo pecaminoso, mas ele nos resgatou. E o amor dele é tão grande por nós, que ele nos amou mesmo nós sem merecer. Mesmo na prática que vivíamos, ele olhou para nós com um olhar de misericórdia e disse: eu te amo desta forma, eu vou aí te libertar, eu vou mudar a tua vida. Aí ele se destituiu de toda a sua glória, deixou tudo nos céus e veio agora o verbo que se fez carne, como está no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu João capítulo 1 versículo 1, o verbo que se fez carne, ele se encarnou, veio padecer em morte de cruz para nos salvar e nos dar a oportunidade, porque a Bíblia diz assim, que todos pecaram, todos, sem exceção, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas quando Jesus veio, morreu em morte de cruz, ele disse assim: a oportunidade agora está aberta para todos vocês. A oportunidade agora está aberta para você mudar de vida. Nós antigamente não tínhamos opção, éramos escravos, mas por intermédio do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, hoje nós temos escolha, se somos escravos ou se pelo sangue dele encontramos a liberdade para ser livre. A escolha hoje é do ser humano. Jesus veio para dar esta oportunidade. Ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Saiba que o amor de Deus por sua vida é muito grande. Por favor, coloque um louvor para Daphne louvar, para a gente concluir o culto desta noite. Mas receba esta palavra na noite desse dia. Ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. Pastor Jailson, mas tem jeito para mim? Tem. Pastor Jailson, tem solução para mim? Tem sim. Você ainda está com fôlego de vida. Enquanto há fôlego de vida, há oportunidade para você. Mas o escritor aos Hebreus disse assim, que a morte, depois da morte, segue-se o juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia. Oportunidade para toda a humanidade, todos os dias, cada manhã, quando você acorda, há uma oportunidade que Deus te dá. Quando você se levanta, já é uma oportunidade. Cada fôlego que você respira é uma oportunidade que Deus está te dando. Pode vir louvar, Daphne, por favor, nesta oportunidade. Nós louvamos ao Senhor por tudo quanto Ele tem nos concedido. Louve com muita glória a Deus. Aleluia. A paz, Senhor. Glória a Deus. Andei te observando esses dias. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Tem algo aí dentro que está te apertando. Louvado seja Um o teu nome. labirinto grande ainda se formando. Louvado seja o teu nome. Os dias são difíceis, está pesado, não dá pra negar. Acorda preocupado e dorme chorando. E dia após dia vai acumulando. Glória. Obrigado, Deus. Não tão complicado e confuso são vários de ti. Exaltemos ao teu E nome. despertam em você a dúvida e o medo. Mas amanhã vai ser melhor, isso não é segredo. A noite vai terminar. Glória. Vai voltar amanhã. Então vai trazer um novo dia. Eu creio, meu Deus. Encontrar saída. Em nome de Jesus. Desandar.
onde alegre, estou aqui pertinho. Glória! Volta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. No dia mau, onde alegre, estou aqui pertinho. Glória! Eu ando todo dia pelas ruas do seu coração. Obrigado, Deus, pela sua Conheço cada buraco que nele foi feito, cada ferida que até hoje ainda faz efeito. Eu te conheço ainda bem e sei quando você não está bem. E sei que o que existe aí dentro é somente eu que entendo. E se tudo desandar, conta pra mim, posso saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho. E se tudo desandar, conta pra mim, posso saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. Do dia mau ao dia alegre, estou aqui pertinho. glória a Deus! Conta pra mim que eu sei resolver. Eu cuido de você. Glória! Eu cuido de você. Glória a Deus! Conta pra mim que eu sei resolver. Eu cuido de você. Glória a Deus! Eu cuido de você. E se tudo desandar, conta pra mim, vou saber te acalmar. Fala pra mim, te conheço desde o seu primeiro respiro. Glória! Onde eu alegre, estou aqui pertinho. Obrigado, Jesus! Estou aqui pertinho. Obrigado! Oh, glória! Graças a Deus! Estou aqui pertinho. Amém! Graças a Deus! Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por este culto. Meus irmãos, louvamos a Deus por esta oportunidade. Deus abençoe a presença de todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de Alcione, Poliana, sua família. Deus seja louvado pela vida de vocês. Domingo estaremos aqui novamente com os irmãos para a glória de Deus. E informando sempre aos irmãos que quando a gente não for realizar o culto aqui, a gente sempre manda um aviso lá no grupo, porque às vezes pode acontecer algum imprevisto da gente não poder chegar até aqui. Principalmente essa estrada, né, só Jesus, né? A estrada não está muito boa, está só misericórdia, mas chegamos aqui hoje e sempre quando não houver a gente manda a mensagem para os irmãos, mas sempre os cultos aqui é sexta e nos domingos para a glória de Deus. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse culto realizado na noite desse dia. Pai, continue abençoando cada um dos seus filhos que aqui estão presentes. Te agradecemos por cada louvor entoado na noite desse dia. Também, Senhor, pela Tua palavra transmitida aos nossos corações. Agora nos leve em paz e em segurança aos nossos lares. Continue abençoando a todos, Senhor. Oramos nesse momento, Senhor, por Alcione, por Poliane, sua casa, sua família. Que o Senhor venha abençoar o teu filho de forma especial, ajudando em todas as áreas da sua vida. Que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre cada um deles, Senhor, para a glória do nome do Senhor. Só temos de te agradecer na noite desse dia por tudo quanto o Senhor tem dispensado aos nossos corações. Continue abençoando a nossa cidade, os moradores desse lugar, nossos amigos, vizinhos, para a glória do nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Todos os irmãos dizem amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Diga para ele, foi muito bom você ter vindo hoje. Foi muito bom o senhor ter vindo hoje. Prazer em isso. Pode ser. Pode ser. Deus te abençoe. Ó Senhor, muito obrigado.